Olá a todos, muito bom dia. Hoje, dia 14 de setembro de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. E ontem, enfim, tivemos aí, depois de uma boa alta de mercado, o que agora a gente pode chamar de correção, né? Essa correção, de fato, começou na sexta-feira, quando o mercado caiu com bastante força, devolvendo o ganho que tinha na semana até então. E um leve repique na segunda, né? Ontem a gente comentou aqui que o nosso mercado tinha repicado bem menos do que o mercado externo e ontem mais uma queda muito forte de 3%, trazendo o mercado, depois de quase 12 semanas aí, que ele se mantinha bem e quando corrigia era só uma consolidação, trouxe o mercado para um rompimento de fundo de 60 minutos e, enfim, para uma correção, né? Essa correção no nosso mercado tem muito a ver com o mercado interno, mas muito também com o mercado externo, né? Então vamos falar primeiro do mercado externo, que é exatamente a queda forte nas commodities, o que trouxe o mercado mundo inteiro para baixo, né? Então, se por acaso a gente teve queda de 4% praticamente aí na sexta, mais 3% ontem, a gente tem também uma queda de 2,5% lá nos Estados Unidos na sexta e de mais de 1,5% ontem, né? Então, é uma queda aí que afetou não só os mercados emergentes, como o brasileiro, mas o mercado no mundo inteiro. O petróleo e o índice e o minério caíram, principalmente, né? Caíram bastante nesses últimos dias e trouxe o mercado para baixo. Hoje, a princípio, né? Hoje essa abertura é uma abertura bem mais amena do que foi a abertura de ontem, bem mais amena do que foi a abertura de sexta-feira. O petróleo está caindo um pouco, mas muito pouco, apesar de que hoje às 11h30 você tem estoque de petróleo para sair, essa variação pequena de queda pode mudar a partir das 11h30, que aliás é a principal notícia que a gente tem hoje no mercado externo e é quando muito provavelmente a gente vai ter uma noção melhor de direção do mercado, né? E o minério de ferro caiu 0,2%, porém as mineradoras no resto do mundo aí estão subindo cerca de 2%. Então, como eu falei, uma abertura hoje mais amena, até agora há pouco o índice futuro estava subindo um pouquinho, né? Não muito, está aí cotado a perto de 57.600 pontos, e o dólar, que ontem subiu muito forte, né? Hoje trabalha com uma queda pequena, mas ainda assim uma queda. O Banco Central noticiou hoje pela manhã que os contratos de swap cambiais, né, swap reverso, seriam diminuídos de 10 mil ao dia para apenas 5 mil, justamente para conter essa alta muito forte do dólar dos últimos dias, principalmente de sexta-feira e de ontem, perfeito? Bom, voltando aqui para o Ibovespa, pessoal, e aliás, vindo aqui para o Ibovespa, né, olhando o gráfico a gente consegue enxergar essa correção que a gente tinha, né? Então, na subida, a gente falou repetidas vezes que a única resistência que tínhamos era a região de 62 mil pontos. Em algum momento era improvável que a gente chegasse lá sem uma correção. Mas a partir do momento que a gente, quando iniciou uma pequena correção, se segurou aqui e voltou a subir, eu imaginava aí que a gente poderia, antes de uma grande correção, como está acontecendo agora, chegar nessa região, mas eu errei, né? Então, a minha consideração de que teríamos força para chegar nas 62 mil pontos, na verdade não se confirmou e o mercado veio para uma correção antes disso, né? E com isso, durante toda essa subida aqui, né, a gente, durante essa consolidação, marcava esses pontos, né? E a partir do rompimento desses pontos, nós fizemos muitas operações na compra e todos os dias aqui a gente mostrava, por exemplo, casos de muitos ativos chegando no alvo e operações dando certo. Então eu acho justo também mostrar as operações que não deram certo, principalmente as que foram indicadas aqui, ó, na semana anterior, né? Que no primeiro momento até tiveram todas, né, até quinta-feira acima do preço de entrada e, portanto, todas no ganho, mas com essa correção aqui deram stop, perfeito? Então, essa semana a única operação que deu entrada foi Fibre, está no positivo. Mas na semana passada nós tivemos alguma e eu queria falar sobre cada uma delas, tá ok? A primeira foi o BBDC4, na quarta-feira passada, na quinta-feira passada, perdoe, depois do feriado. Ela andou bem, parecia que ia ser mais uma boa operação que a gente ia fazer, mas a partir de sexta voltou e já estopou a nossa operação na segunda-feira, quando rompeu aí a região de 28,43. Então, por termos errado a direção e apostado ainda na compra, na 12ª semana desde que a gente rompeu aquela consolidação,
a gente acabou sendo estopado aí em BBDC4. Mesma coisa aconteceu com CPLE, tá? A CPLE do setor era uma que estava performando muito bem. Nós tínhamos tido do setor várias indicações que foram e performaram muito bem, como por exemplo a ELET 3, ELET 6, Equatorial e algumas outras que deram um bom retorno para a gente. Mais uma vez, na semana passada eu falei desse ativo, deu compra na segunda-feira já, voltou e estopou a operação ontem também, tá? Elbor, parecia até que a gente não conseguiria comprar a Elbor, porque ela amanheceu com gap de alta a partir das 11 horas de segunda-feira, mas voltou na sexta-feira, deu compra. Caiu inclusive na segunda e ontem bateu no nosso ponto de stop. Então erramos essa operação aqui também, tá? O mercado, o setor parecia estar muito bonito. A gente tinha feito na semana anterior uma operação em Gafisa, que foi uma operação interessante, ela chegou no alvo. Eu acreditei no setor, mas com essa queda de sexta acabou voltando e nos estopando. E nos estopou também a Lojas Renner, tá? Era uma operação muito bonita de correção nas médias. Ela rompeu o topo na semana passada, mas acabou voltando e nos estopando. Ou seja, das 7 operações que a gente iniciou na semana passada, 4 já deram stop. 3 ainda estão em aberto, são elas RADL, né, que eu vou até sugerir para vocês uma mudança de stop, tá? Ela, com essa puxada de mercado, eu acho que reduzir o risco é bem interessante, então a gente pode pensar num stop agora abaixo dos 60 e 50, por exemplo, 60 e 40, então já tem um stop revisado, para que se por acaso a correção for maior do que já foi, a gente não perder tanto nessa operação. A outra é CVC, que está no mesmo ponto que a gente comprou, também já esteve dando bastante lucro, mas neste momento recuando. Também outra que a gente já pode mudar o stop, talvez aí para o rompimento de 22 e 25, tá? 22 e 30, abaixo disso já fica difícil ficar na operação, então sairemos perdendo apenas um pouco do que estava antes imaginado, tá? Protegendo exatamente por conta de se tratar de uma operação. E a terceira operação que ontem quase nos estopou é exatamente Smiles, né? Já teve também bem bonita, bem acima do nosso preço. Porém, com essa aqui, né, que tem uma volatilidade maior, não dá para mudar o stop ainda. Então o stop continua no mesmo ponto, abaixo aí de 49,17, perfeito? Então essa semana passada nos trouxe alguns stops e acho que ficou faltando aqui também GGBR. Eu fiz uma seleção, né? GGBR também nos estopou. A gente comprou ela no rompimento de 9,57 alguns, 9,67 outros. Ela teve bonita até ontem, né? Ontem ela estava bem perto do nosso preço de compra, mas ontem aqui, com essa correção que teve, acabou nos estopando, perfeito? Ou seja, muita coisa que durante toda a subida de mercado se manteve, inclusive no gráfico de 60 minutos, sem reverter a tendência, começou uma reversão ontem, né? E a minha estratégia é muito clara, né? A gente fica comprado um ativo que tem os 3 tempos gráficos que eu considero importante para as operações swing trade e tendência de alta. Ontem, para esses ativos que eu falei aqui, a tendência de alta foi perdida e, portanto, não tem como mais ficar nessas operações, ok? Bom, o mercado está chegando de novo, tá certo? Perto de um ponto que todas as vezes durante essa subida em que esteve, ele voltou a subir. Então, de novo, né, a gente tem algumas considerações a fazer, né, aqui nessa região do Ibovespa. Então vamos lá dar uma olhada nessa região, que é exatamente aqui, essa linha amarela, né, que é uma média móvel de 72 períodos, tá certo? Se essa região aqui, né, servir como suporte, a gente precisa aguardar, tá, o gráfico de 60 minutos desses ativos todos voltarem a ter tendência de alta para a gente pensar em compra, né? Então, o único pedido que a gente tem aqui é, se a tendência de alta for continuar a partir dessa correção, que ela venha, principalmente no início, né, de forma cadenciada, tá? Justamente para que a gente consiga comprar perto dessa região de consolidação, tá? Perto dessa região onde a gente entende que tem um suporte, para que principalmente, né, o Ibovespa voltar aqui nesse topo, não precisa nem nos 62 mil pontos mais. A gente já consiga, na maioria dos ativos, fazer uma boa operação, perfeito? Bom, então inicialmente é isso, como a gente falou, dos ativos que a gente separou para essa semana, nenhum deu compra, né? O que teve mais perto foi BTOW, mas ontem mesmo já perdeu força, à exceção de Fibre,
que a gente sugeriu compra na semana passada a R$ 23,00, mas não estava no estudo domingo, então o que está valendo é a compra dessa semana no rompimento de R$ 23,63, e as outras aí, por enquanto, não tiveram força para subir, e algumas até reverteram tendência, que é o caso aí de Rumo 3, né? E, portanto, aí não deu nenhuma delas compra ainda. Vamos ver o que acontece aqui, principalmente nessa região, para que a gente tenha condição de compra novamente. Agora, uma coisa importante para falar, né? A gente, quando começa uma correção mais forte, às vezes pinta para muita gente o conceito de estar barato. Então já vejo muita pergunta assim, está na hora de comprar Goal, que é um ativo que esteve em forte tendência de alta e agora passa por uma correção mais aguda. Está na hora de comprar Rumo 3, também outro ativo que vem em forte tendência de alta desde, sei lá, 3, 4 meses atrás e que agora passa por uma correção mais aguda, perfeito? Para que vocês entendam o pensamento, né? Eu gosto de comprar tendência, né? Não dá para comprar agora que está caindo, né? Então, é o que eu acabei de falar. O que a gente precisa nesses ativos é que o gráfico de 60 minutos volte de novo a ter tendência de alta. Eu queria dar um exemplo aqui em Goal, né? Justamente para que a gente conseguisse entender um pouco melhor isso que eu estou falando, perfeito? Olha só. A última indicação que a gente fez em Goal foi quando ela veio aqui nessa região, aliás, a penúltima. Depois a gente falou dela aqui nesse ponto, deu saída parcial, a gente trouxe stop para o 0 a 0 e na segunda-feira já pegou o stop de 0 a 0. Foi aqui embaixo, perfeito? Ela, desde então, tá, toda vez que corrige no gráfico de 60, deixa topos e fundos ascendentes. Então, olha só, a última compra que eu falei para vocês foi exatamente essa aqui, quando ela tinha no gráfico de 60 minutos, tá certo? Uma correção e rompeu essa consolidação aqui para cima, perfeito? Então, não é simplesmente porque está Goal caindo, né, que a gente vai pensar em compra porque ficou barato. O que a gente precisa é a mesma coisa que a gente teve nas outras operações de compra, aliás, em todas as operações de compra que a gente falou para vocês aqui desde o começo do ano, né, que foram muitas e muito mais compra do que venda, porque a partir de fevereiro o mercado só subiu, né? O que a gente precisa em Goal é um pivô de alta no gráfico de 60 minutos, perfeito? Hoje fica difícil pensar em compra em Goal, né, porque esse pivô está muito longo, né, está muito longe. Então o que a gente tem aqui, pessoal, possibilidade de compra é aqui em cima, né, a possibilidade de compra, que é exatamente o topo anterior do gráfico de 60 minutos. Então o ideal tanto faz se Goal vai fazer uma nova mínima ou se vai se recuperar a partir de hoje, mas o interessante é que você tenha nos 60 minutos 3, 4 pregões como um tempo que eu entendo aí ser razoável, para que você enxergue um pivô nesse tempo gráfico menor, que é os 60 minutos, e consiga comprar no rompimento desse pivô com stop no fundo que vai ser criado, né? Então, de certa forma, quando o preço começar de novo a ter tendência de alta, você compra aqui nesse rompimento com stop mais curto. Isso deixa para a gente um bom gerenciamento de risco, isso deixa para a gente um stop curto e isso deixa para a gente uma condição que a gente gosta muito, ou seja, comprar quando temos de novo o 60 e o diário e o gráfico semanal, todos eles olhando para o mesmo lado, perfeito? Então, como a gente sempre fala aqui, né, não dá para prever futuro, né? Ninguém consegue isso, infelizmente. Seria bom se pudéssemos prever o futuro. Talvez seria mais sem graça operar na bolsa, tá? Porque aí não ia ter surpresa, né? Ia sempre dar certo. Mas, né, o preço encontrando suporte nessa região que está marcada aí no gráfico, eu acho que já vale a pena a gente olhar para o gráfico de 60 para novamente pensar em outras compras, tá? Tem muita gente perguntando, André, e as vendas, né? Eu tenho escutado muito isso. Olha só, eu opero tendência no gráfico diário, perfeito? A tendência do Ibovespa no gráfico diário é uma tendência de alta, então eu não penso ainda em vendas. Não vejo nenhum problema em operadores de gráfico de 60 minutos estarem pensando em venda ou já ter feito vendas, mas não é esse o meu perfil, não é esse o tempo gráfico que eu opero, então por enquanto não tem ainda essa possibilidade, principalmente em se tratando de Ibovespa. É claro que com alguns ativos isolados, né, a gente já tem uma reversão de tendência. Por exemplo, BMF, ela já fez uma onda 3 para baixo. Aliás, ontem chegou no objetivo dessa onda 3, olha só, né? Deixa eu tirar essa... Então, a BMF, ela já fez onda 3 para baixo. Se eu não me engano, o alvo da BMF nessa onda 3 é exatamente o fechamento de ontem, tá?
Então ela já tem tendência de baixa. Se você pegar CSNA3, não dá mais para pensar em compra, porque essa também já tem tendência de baixa, né? Já está fazendo topos e fundos descendentes. Mas a grande maioria dos ativos apenas passa por uma correção, pelo menos por enquanto, tá ok? Bom, acho que as considerações iniciais são essas. Eu acho que o dia hoje é bem interessante. A gente tem aí alguns pontos nessa região em que o mercado se encontra, que o Ibovespa se encontra. Eu acho que já pode surgir um ponto de suporte. Não dá para comprar ainda porque está caindo, mas a gente tem que ficar de olho porque a partir de hoje a gente pode aí pensar em novas operações, tá? Talvez ainda tenhamos que, na maioria dos ativos, esperar até, quem sabe, semana que vem, mas para alguns ativos, se a partir de hoje começar a subir, a gente já começa a ver alguma possibilidade, principalmente com alguns ativos ligados a dólar, como que estão em ponto de compra, né, como a Fibre e também como a Klabin, tá? Que tem uma ligação menor, mas de qualquer forma aí pode se beneficiar com esse momento, tá? Bom, eu vou responder perguntas de vocês, fique à vontade para pedir os papéis. André, comprei Petri ontem e penso em lançar a opção. Bom, eu não sei bem aí, eu não entendo bem aí de lançamento de opções, tá? Agora, a gente também comprou Petro no passado, antes da correção, felizmente, a gente comprou Petro a 12,20, o mercado ajudou, o alvo da operação era 14,20, olha que sorte que demos, né? Foi exatamente na quinta-feira passada, depois disso só a correção. Eu não gosto de comprar Petro nesse momento porque ela está passando por uma correção. Reverteu tendência? Não, não reverteu tendência, mas eu preciso que essa correção acabe e que o gráfico de 60 volte a ficar positivo de novo para a gente pensar na compra, tá? Então, particularmente, eu não gosto da compra de Petro nesse momento, tá? Vamos lá, comprado em Vale 5. Também não gosto na compra de Vale 5 nesse momento, até porque a Vale 5 acabou de romper uma linha de tendência de baixa, tá? E como ela está caindo, o gráfico de 60 minutos está em tendência de baixa, eu não gosto da compra ainda da Vale. Eu acho que você precisa pensar num ponto de stop que pode ser aí abaixo de 13,45 ou até mesmo se ela abrir com gap de alta abaixo da mínima de ontem, tá ok? Bom dia, André. Está na hora de realizar e aguardar a baixa para a recompra? Já já, eu acho que o mais importante é seguir tua estratégia. Eu sempre falo isso para vocês, né? Então, eu imagino que nos ativos que você está comprado, você determinou pontos de stop, ou seja, só a partir daqui eu me permito sair da operação, porque só a partir daqui a tendência reverteu. Respeite esses pontos, tá? E não dá para saber se a correção continua e se vai cair muito mais, se a gente consegue comprar mais barato ou se vai ser bom vender. O que eu sei é que o mercado, de novo, está no ponto de suporte. Como eu acredito sempre na tendência, eu espero que nesse ponto de suporte, se tivermos pelo menos um lampejo aí de que vai voltar a subir, a gente consiga fazer de novo boas operações de compra, tá? Qual o ponto agora de compra para Petro 4? Marcelo, o ponto agora de compra para Petro 4, como para a maioria dos ativos, é exatamente no pivô do gráfico de 60 minutos. É aí que a gente volta a pensar em compra aí de Petro 4, tá ok? Bom, comprado em IGPA3. O GPA3, perfeito. Olha, dá uma olhada nesse gráfico, né? Ela também está fazendo já há algum tempo topos e fundos descendentes no gráfico de 60 minutos. Deixa eu mostrar para você aqui. Vamos lá. Olha só, né? Então, topos e fundos descendentes, tá ok? No gráfico de 60 minutos. Porém, ela tem um fundo bem representativo aqui nessa região, que foi a mínima de ontem. Eu colocaria um stop abaixo disso, ou seja, abaixo de 69,80, eu cairia fora da operação, tá ok? O Douglas está comprado em Rumo 3. Vamos lá, Douglas, Rumo 3. Rumo 3 perdeu o fundo do gráfico de 60 minutos ontem, né? Então, se existiu alguma compra aqui nesse ponto, ela precisava ter sido estopada abaixo de 6,95, tá? Se não estopou ainda, pense aí nesse stop aí abaixo de 6,50, tá? Mas é algo para a gente ficar atento, tá? Faz pelo menos aí uns 4 meses que ela está em tendência de alta no gráfico de 60 e a partir de segunda-feira, né, perdeu essa tendência. Então, o ideal é, se chegar nesse ponto, 6,50, se cair fora da operação, espera novamente 60 minutos de tendência de alta para pensar na nova compra, tá ok? Existe alguma explicação para a queda de ontem na Bolsa? Carlos, chega no final do pregão, né, aparecem 1000 explicações, né? Então foi por conta
do cenário interno, foi por conta do que falou o Cunha, foi por conta do que respondeu o Renan, foi por conta da queda das commodities, foi por conta da alta de juros nos Estados Unidos, enfim. Mas no final das contas, cara, o que vale mesmo é que esse mercado aqui é um mercado de renda variável, então não tem que ficar achando explicação. Não dá para ter explicação para tudo, né? Depende muito do humor do mercado, né? Então, às vezes, o mercado está mais bem-humorado, mais mal-humorado, enfim, e por isso tem essas variações. E graças a Deus tem, senão seria renda fixa, né? Seria chato, todo dia teria lá uma pequena variação e acabou, tá? Mas nunca é um motivo só, né? Ou raramente é um motivo só, geralmente é uma conjuntura que leva a uma alta forte ou uma queda forte, tá? Bom dia, André, estou assistindo seus vídeos se afastando da manada, o que acha de Goal, a gente já falou, e de Uzi Minas. Bom, Uzi Minas, a gente comprou ela na semana passada, aliás, há 2 semanas atrás, tá? A compra era aqui no rompimento de 364 e a minha sugestão era cair fora se ela voltasse até aqui. É uma operação que chegou até tá dando 10% de ganho. Teve gente que fez realização parcial, enfim, que conseguiu ganhar, mas para quem não fez, eu acho que tinha que sair fora no 0 a 0. Então, para mim, não tem ponto mais aqui em Uzi Minas. Acabou a operação. Dessa vez não deu para ganhar. Paciência, tá certo? Mas conseguimos sair no ponto do 0 a 0 e vamos esperar o gráfico de 60 minutos se mostrar bonito de novo, tá? Vamos lá, o Santiago está comprado em Embraer. Então, Santiago, dá uma olhada em Embraer aqui, tá? Para o gráfico diário, esse ativo ainda tem tendência de baixo. O que ela fez aqui é perna 1. Eu só pensaria em compra daqui a muito tempo. Então, eu admito que qualquer compra nesse ativo é muito bonito no gráfico de 60. Então, se você é operador de gráfico de 60 e está comprado, ótimo, tá? Ela já fez aí, desde esse rompimento aqui, já deu uma boa entrada, né? Que é a região de 14,50. Está passando por uma correção. Se tiver mais uma onda de alta, né? Pode ser mais uma grande onda, tá? O que eu recomendaria para você é de um stop aqui abaixo de 15,39, porque se isso aqui falhar, a coisa começa a ficar mais complicada, tá? Então, eu pensaria aí no stop a partir desse ponto, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Comprado em ELPL4. ELPL4. É outra que subiu por muito tempo, né? E essa correção pegou ela de jeito, né? É uma queda muito, muito grande a partir aí, a partir de quinta-feira, né? Eu tenho um fundo aqui importante aqui nela por volta de 11,20. Se esse fundo for rompido, vale a pena cair fora da operação, tá? O Teófilo. Fibre comprado, a gente já falou, né? Foi a única indicação que deu compra essa semana. Stop abaixo de 22,15 por enquanto, alvo 28,06 e vamos torcer para ela continuar forte. Rompeu a linha de tendência, agora está acima da média móvel de 72 períodos, então deixa que vá, tá? Vamos lá, estou comprado em Eco Rodovias. Então, essa é a mais dolorida, né? Grande parte dos ativos que a gente comprou há um mês atrás chegou no alvo ou chegou no meio do caminho, estopou, deu stop gain e tal, né? A Eco Rodovias é o nosso... Eco Rodovias e TIM P3, né? Essas duas... A TIM P3 já se resolveu. Ontem ela estopou a operação. Era o stop em 7,97. Olha só. E ontem ela cruzou... Aliás, ontem não, né? Já foi. Aliás, o stop era aqui 8,13, né? A gente pegou a 8,50. Há um mês e meio atrás. Ela não foi. Quem ficou na operação na segunda-feira já deu stop, né? E a Eco Rodovias é a pedra no sapato, porque ela, enquanto quem comprou um mês e mês atrás viu o mercado todo subir, ela permanece aqui em cima, né? E ontem, né, voltou exatamente para o mesmo ponto em que a gente tinha dado compra, que foi exatamente no rompimento de 8,50, tá? O que eu sugeri para os meus alunos é exatamente stop abaixo do 8,13 já. Bateu abaixo disso, já cai fora da operação e quando tiver aí acima desse ponto está tudo certo, né? Precisa que o mercado ganhe força novamente para a gente pensar aí no mercado subindo um pouco mais, perfeito? Bom, pessoal, meu tempo aí acabou. Hoje a gente teve alguns problemas, eu precisei atrasar um pouco aqui para entrar, então respondi menos perguntas. Mas como sempre, né, faço o convite para vocês, eu estou online a partir de agora, daqui 15 minutos eu já estou por lá.
na sala de análise da Clear, né, que é muito simples de vocês participarem. Eu estou durante todo dia lá respondendo perguntas dos investidores. E para você acessar essa sala é muito simples, é só entrar aqui no site clear.com.br, esperar esse banner aqui, clique aqui em Saiba Mais. Quando aqui abrir a nova tela, vem aqui em Visite a sala de análise, tá ok? Vai abrir uma página no Blackboard, é colocar nome e clicar em Login. Vai abrir aqui essa página para vocês, onde durante todo o dia a gente está por lá, né? Então, por exemplo, está aqui, ó, essa sala entrará no ar às 10 da manhã, né? Então, nessa sala, a gente está lá passando aí fazendo as nossas recomendações de compra e de venda, tanto no Day Trade quanto no Swing Trade. E aqui, nessa sala de controle de operações, que neste momento não está no ar, mas eu vou colocá-la no ar assim que chegar lá, fica um painel, né, com todas as nossas indicações, com o que já deu entrada, com o que está ainda esperando o preço chegar no ponto para entrar, preço de stop loss, de gain, de entrada, enfim. Perfeito? Bom, agradeço a participação de todos, desejo aí um belo dia de trades para vocês e se Deus quiser amanhã a partir das 9 a gente está aqui de volta em mais um Bom Dia Mercado. Tchau pessoal, até lá!